Alô, amigo internauta, você que está sempre ligado conosco no canal da ACIL, no programa ACIL, www.acileme.com.br. Mais uma vez, a minha saudação, meu abraço a você. Estamos aqui para mais um importante programa, onde estaremos falando de assuntos palpitantes para você. Estamos sendo orientados aí pela Natália Silva, nossa colega aqui da ACIL, e também pelo pessoal da Plano Geral Multimídia, né? O Marcelo e a Andréia, que estão aqui conosco, cuidando da geração de som, de imagem, qualidade da imagem. Pois é, Sebastião e eu, Sebastião na condição de gerente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme, e eu como mediador do programa, estamos tendo a honra de recebermos aqui o Dr. Fábio Evangelista de Moura. Dr. Fábio é o nosso juiz de direito da 2ª Vara Civil de Leme e ele é coordenador do Sejusc. Já já você vai saber o que é Sejusc. Primeiro, doutor, muito obrigado pela sua presença, uma honra tê-lo conosco. Obrigado, a honra é minha. Estou à disposição aqui para responder a perguntas e esclarecimentos sobre o Sejusc aqui da nossa cidade. Sebastião, obrigado pela presença. Obrigado, Lu. Obrigado, doutor Fábio. É uma honra, como disse o Lu, tê-lo aqui em nosso programa. Sebastião, muita gente eu acho que não sabe o que é o Sejusc, mas o doutor vai explicar para nós agora. É uma sigla. O que significa Sejusc, doutor? O Sejusc, ele é um centro judiciário de solução de conflitos. Ele é resultado de uma política judiciária que foi implantada pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2010. Então, já se vão lá 6 anos. E o nosso Sejusc aqui de Leme, ele foi inaugurado em novembro de 2013. Esse centro, ele se destina e oferece à população meios alternativos para a solução de controvérsias, né? Através de 2 mecanismos básicos, mediação e conciliação. E desde 2013, desde novembro desse ano, quando ele foi inaugurado, nós vemos uma crescente e temos colhido frutos bastante significativos em termos de conciliação e trazendo uma pacificação social num tempo muito mais curto para a população, para as empresas que também de alguma forma se envolvem em conflitos. Então tem sido muito produtiva a atuação do nosso Sejusc aqui em Leme. Sebastião, o doutor está aí à sua disposição, você está nos acompanhando, fazendo as honras da casa também e falando de um assunto que está sendo útil para a nossa coletividade. Desde o início, quando o Sejusc estava sendo cogitado, sua implantação no município, na ocasião, os representantes do Judiciário de Leme nos procuraram aqui na associação para propor uma contribuição da associação e nós fizemos, assim a diretoria da CIL fez. E até hoje nós temos essa parceria com o Sejusc, deixando claro que o Sejusc tem vida própria do judiciário. A associação comercial contribui dentro das suas possibilidades. Nós temos o sistema, o link, junto ao Sejusc, e temos realizado diversas atividades em conjunto, E, por exemplo, agora, nessa semana de novembro, dias 21, 22 e 25, nós temos uma agenda muito rica de pessoas que estão ali com o horário marcado para a mediação e a conciliação, para contribuir no sentido de pacificar algumas situações. Doutor, baseado nisso que o Sebastião está acabando de falar para nós, pode dar impressão para o internauta que está nos acompanhando? Não, o Sejusc existe para resolver problema de grandes empresas, de grande monta, tal. O Sejusc atende interesse pessoal, de pessoas comuns, vizinhos, coisa e tal? Perfeitamente. O centro de conciliação, ele está apto a resolver qualquer tipo de conflito dentro da competência da justiça estadual nossa aqui. Porque uma vez formalizado o acordo, esse acordo é submetido ao coordenador, ao juiz coordenador, que no caso sou eu, e eu vou homologar esse acordo. Então eu tenho que ter competência para isso. Então matérias de outras justiças, trabalhista, eleitoral, militar, justiça federal, esses não podem ser objeto de transação aí de acordo no Sejusc. Mas a nossa competência de justiça estadual ela é residual. Tudo que não cabe na competência dessas justiças especializadas é nosso. Então aqui o que a gente trabalha? Com o que a gente trabalha? Conflitos de família, conflitos civis envolvendo relações de contrato, conflitos societários, conflito entre empresas. Então, uma gama enorme. Na verdade, a maioria dos conflitos, eles passam pelas justiças estaduais, não por essas justiças especializadas. Então, tudo aquilo que é de alguma forma
concretizado em conflito e sujeito à transação, ele pode ser submetido ao Sejusc. Basta que a matéria ela esteja dentro da nossa competência e que a natureza do conflito admita a transação. Porque existem determinados tipos de conflito que não, por uma questão de ordem pública, nem que as partes envolvidas queiram, você não pode fazer acordo. Né? Por exemplo, na área criminal, uma pessoa que comete um crime, não adianta vir e pedir para o promotor, eu quero fazer um acordo para não ser processado. A gente trata de um direito que a gente chama de indisponível, né? Não é possível. Mas na área civil e de família, a gente tem uma gama enorme de situações em que o acordo, e é isso que a nossa população vivencia no dia a dia e é sujeito à transação perfeitamente. E esse trabalho é tão assim rico, é tão importante, tão significativo, seja no aspecto da agilidade para a solução, não deixar se arrastar por muito tempo, né, doutor? Porque no estado de São Paulo temos mais de 300 comarcas, né, existentes no estado, e já são mais de 200 e tantas cidades que já têm o Sejusc. Quer dizer que não são todas cidades que têm, a maioria, né, tem, mas Leme tem, né? Leme tem. E Leme, não sei se vocês têm conhecimento, o nosso Sejusc de Leme, ele é um paradigma pioneiro no estado de São Paulo. A gente tem pessoas vindo de cidades maiores como Campinas, Ribeirão Preto, para fazer estágio aqui no nosso Sejusc. Que beleza. Tamanha a robustez, a corporificação que a gente conseguiu em pouco mais de 3 anos, né? A gente virou o nosso Sejusc, junto com o de Limeira, que é a notícia que eu tenho, ele é referência no estado de São Paulo, né? Não é só na região. É um ganho assim enorme, muito grande, né, para a nossa cidade. A gente jamais, quando ele foi instalado, a gente teria uma expectativa tão grande em tão pouco tempo. E o fator competência humana, né? Aqui de 2013 para cá, não me recordo bem, mas foram vários cursos que foram feitos para preparar pessoas justamente para capacitação. Exatamente. Agora, um detalhe interessante que o Dr. Fábio acabou de falar para nós, e vocês viram que até agora eu não me preocupei em falar o endereço do Sejusc, porque primeiro nós queríamos passar para os senhores, para vocês que estão nos acompanhando, a importância que ele pode ter na sua vida. Então aí você vai, mas peraí, onde fica essa sede? Fica na rua Antônio Mourão 549, nas proximidades ali da rua Coronel Augusto César, um quarteirão antes. O telefone do Sejusc é 3554-6569. O Dr. Fábio falou um negócio muito importante, Sebastião e amigo internauta. O senhor falou faz o acordo, conversa, a mediação e o senhor homologa. Então as decisões têm força de lei. Isso, todo acordo feito no âmbito do Sejusc, ele é submetido ao juiz para homologação. Passa pelo crivo do juiz até para que ele examine se o acordo ele é legal, se não foi feito um acordo com bases ilegais, né? E aí não vai ser homologado. Mas uma vez homologado, ele se torna um título executivo. Isso significa dizer que se uma das partes envolvidas no acordo descumprir o que foi acordado, a outra vai usar esse acordo homologado judicialmente já como um título executivo e já vai entrar numa fase já de execução daquilo que foi ajustado entre as partes e não foi cumprido por uma delas. Me corrija, doutor, se eu estiver enganado. Então é uma fase pré-processual. Isso é outra coisa importante. A gente trabalha no Sejusc com 2 frentes. Uma é o que a gente chama de fase pré-processual. O que isso quer dizer? Quer dizer que ainda não existe nenhum processo judicializado aqui no nosso Poder Judiciário local. As partes, uma delas procura espontaneamente o Sejusc, né? Reduz a termo lá qual é o problema, com quem que ela está tendo um problema, e não existe processo ainda, nada. É uma fase anterior ao processo judicial. E aí é expedido um convite para outra parte envolvida aí no conflito, e muitas vezes, vem se tornando cada vez mais frequente, essas partes conseguem chegar a um consenso sem precisar ingressar em juízo. Isso é um ganho, também é homologado. O acordo na fase pré-processual também tem força executiva, é um título executivo, pode ser executado. Mas o ganho é muito grande, porque você, ao eliminar o conflito na fase pré-processual, você deixa de ter um processo a menos, né, que está sendo ajuizado,
no judiciário que já está bastante assoberbado. E o fator humano, né, doutor? Porque se você deixar a coisa chegar lá na frente, que você de repente tem que ir lá no fórum resolver, você já está numa situação em que você, para estar de frente com a outra pessoa, seja o credor e o devedor, fica a chance de uma retratação fica muito desgastada, né? E ali não, ali você tem pessoas que a questão da mediação, que tem um preparo para te ouvir, para ouvir o outro lado e colocar de uma forma muito clara que é muito melhor o entendimento ali, que você sai dali, vamos dizer assim, de repente até zerando aquela questão do relacionamento que estava um pouco desgastado. E a coisa volta ao normal, né? Doutor, o Sebastião falou em termos como mediação, conciliação. Qual que é a diferença de um para o outro? Tanto a mediação como a conciliação, eles são métodos alternativos para a solução de conflitos, forma de solução consensual de conflitos. A diferença entre os dois está na forma de abordagem. Os dois eles são conduzidos por profissionais capacitados, que se submeteram a cursos. Então a gente tem mediadores e conciliadores. A diferença básica é que na mediação, as partes em conflito, de alguma maneira, já tiveram algum vínculo anterior. Então, por exemplo, relações de família, relações societárias, sócios de uma sociedade que entram em conflito. Essas pessoas elas já conviviam, já traziam com elas um relacionamento. Então, quando existe quando o conflito ele tem esse componente, é mais indicado que a solução venha por intermédio de um mediador, né? Porque o mediador ele atua diversamente do conciliador, ele atua sem sugerir nenhum tipo de solução para o conflito. Ele apenas media mesmo, ele intermedia ali. Ele está isento da questão ele orienta. Ele propõe orientação, esclarecimentos, né, para que as próprias partes, durante o diálogo, elas próprias restabeleçam a comunicação, que já existia anteriormente. Né? Não são pessoas estranhas que sentaram numa mesa, que tiveram um conflito eventualmente. Então, o mediador ele não vai adentrar uma possível solução, ele não vai aventar nada disso. Ele vai exatamente fazer isso, confortar as partes ali para que elas se sintam seguras, confiantes, e elas próprias vão tecer o acordo, vão construir ali uma comunicação que vai levar, né, possivelmente a um acordo. Mediador, né, doutor? Mediador. O conciliador já é exatamente o contrário. Ele atua naqueles conflitos em que as partes nunca tiveram nenhum tipo de relação. Por exemplo, acidente de trânsito. É algo muito comum. Você vai atravessar, bate no seu carro, você nunca viu. Eventualmente pode ter visto, mas é uma pessoa estranha que você nunca viu. E o conciliador ele já tem uma abordagem diferente. Ele está autorizado, sim, a propor algum tipo de solução para o caso, né? A abordagem dele ali, ele usa técnicas que o mediador não usa. Então, tudo depende da natureza do conflito, né, que é levado. Isso não é por acaso. Tem estudos científicos, né, na construção desses institutos, tem toda uma construção científica atrás, não é por acaso. Você faz assim, assado, tem toda uma disciplina, né, para que produza o melhor resultado possível. Né? Então, você justo que tem os mediadores e os conciliadores. Isso. E os advogados, onde eles ficam? Qual é a atuação do advogado aí? Então, os advogados são bastante importantes na atuação, inclusive perante o Sejusc, porque com uma orientação jurídica, muitas vezes a gente encontra essa situação lá no Sejusc, que a parte ela até quer fazer um acordo, mas ela está insegura, ela não se sente confortável sem uma orientação de um advogado. Então, qualquer uma das partes envolvidas num conflito que procure o Sejusc, elas estão autorizadas a comparecer acompanhadas dos respectivos advogados. E, por exemplo, doutor, a pessoa ela não quer ir, ela pode delegar para um advogado, representá-la? Ela pode passar uma procuração, né, otorgando poderes para que o advogado transacione em nome dela. Ou seja, os advogados assim mesmo têm bastante trabalho, né? Tem bastante trabalho e eles têm uma atuação bastante efetiva no Sejusc também, né? Isso é importante, que essa mudança de mentalidade, né? A gente está saindo de uma justiça extremamente beligerante, litigiosa, para uma justiça com outro papel, um papel do diálogo, um papel em que o advogado do futuro é aquele comprometido com a conciliação.
O advogado que não se preparar para atuar nessa área, ele vai ter muita dificuldade de exercer a profissão, porque a solução dos conflitos ela está se encaminhando naturalmente. Hoje a gente vive numa situação de conflitos de massa, né? Tudo é muito massificado. Aqui no estado de São Paulo a gente tem mais de 20 milhões de processos. Então é uma busca natural. Não há como o Estado ele vai entrar numa situação de bancarrota mesmo. Ele vai quebrar se ele não buscar, juntamente com a população, meios alternativos para solucionar os conflitos das pessoas. Que nem sempre, às vezes necessariamente tem que passar pelo judiciário, mas nem sempre, né? É importante, a população tem uma expectativa, né, de seus líderes, né, muitas vezes do mundo político, né? E está aí o nosso judiciário de Leme, principalmente Leme, mas do Brasil como um todo, mostrando serviço com qualidade, com competência, né, Lu? Perfeito. Porque a gente talvez nunca tenha visto na história, pelo menos recente do Brasil, o judiciário trabalhando tanto, assim, mostrando tamanha competência na solução das questões, né? Agora eu quero interpelar o doutor Fábio no seguinte sentido. Doutor, e o empresário? Porque a associação comercial, ela cuida de empresas. Ela tem no rol de associados dela empresários. Como é que ele pode utilizar o serviço do Sejusc? Ele pode utilizar como qualquer pessoa física. Se a empresa dele, seja de médio ou pequeno porte ou grande porte, se envolver em alguma situação conflituosa, ele pode procurar o Sejusc e se ele procurar e a parte em que ele estiver envolvido no conflito também aceitar se reunir no Sejusc, ele vai ter um ganho muito grande, porque ele vai resolver o problema dele mais rápido e sem ter que onerar a sua atividade comercial, despendendo custas, pagando advogado, que é o que ele vai ter que fazer se ele... pela via de lei tem essas despesas. Isso, se ele for para a via judicial, para você sustentar uma demanda, ela custa dinheiro, né? Tirando os casos de gratuidade processual, que geralmente não alcançam os empresários, ele vai ter que pagar para litigar em juízo. Então, esse é um ganho, ao meu ver, assim, essencial e muito, muito gratificante, porque a gente tem visto isso aqui em Leme. Como eu sou, na qualidade de coordenador, e eu que homologo as decisões do Sejusc, eu tenho visto uma procura crescente do empresariado aqui de Leme, microempresas, empresas de pequeno porte, das mais variadas atividades, desde casa de construção até loja de vende fotografia, eu já vi de tudo. E demanda com né? funcionário? Não, aí entra numa relação trabalhista, então, aí foge da nossa competência, porque daí é da Justiça do Trabalho. Perfeito. Aí se eles vão estruturar uma forma assemelhada, aí eu já não tenho conhecimento. Mas demandas possíveis, né, principalmente aí, clientes que não pagaram, ou também fez uma compra de repente não pagou, né? Das mais variadas situações, a gente tem recebido e eu tenho visto, tenho notado que pouco a pouco aqui os comerciantes de Leme, os empresários, eles estão tomando conhecimento da existência e do Sejusc que estão procurando. Sim. E pelo que o retorno tem sido alto, não é algo desprezível, algo que tem significativo e tem um componente importante, né? Quando você fala de empresários, seja da indústria, da agricultura e do comércio, nós temos por experiência aqui, nós temos a CRC, que é a nossa Central de Recuperação de Crédito, que justamente vem nesse sentido. O nosso credor, que é o nosso empresário, nossa empresa associada, tenta receber, através da CIL, do CRC, de forma amigável. E nós percebemos que nós temos que ir também trabalhando a inovação. E hoje nós temos um mecanismo, e muitas vezes o devedor ele se mudou. Estava no endereço, de repente não está mais. Então você tem aquela dificuldade de conseguir encontrar o devedor para marcar a agenda, né? Da audiência, né? Nós temos uma ferramenta hoje que trabalha com alguns componentes que tem tido muita eficácia em localizar aquela pessoa que não está mais no... Porque às vezes a loja tem um cadastro e não atualizou o cadastro, aquela pessoa se mudou o endereço e nós temos ferramentas para localizar a pessoa, facilitando o quê? A audiência entre o credor e o devedor. Doutor Fábio, eu noto aqui o seguinte também. Acho que agora, mais do que nunca, nessa altura do programa,
o senhor e a senhora que estão em casa, você que está internauta nos acompanhando, opa, peraí, esse centro de judiciário para a solução de conflitos, ele me é muito útil, ele pode me ser muito útil. O endereço, repetindo, Antônio Mourão, 549. O senhor saberia o horário de funcionamento do Sejusc, que é um horário comercial? É horário comercial, se eu não me engano é das 9 às 5, às 17 ou 18 horas. Perfeito. Então é horário comercial. Horário, isso. Doutor. E fica aberto o dia todo, né, doutor? Dia todo. Não para para o almoço. Não fecha para o almoço. Doutor, o que o senhor acrescentaria ao que nós conversamos aí, por exemplo? Primeiro eu poderia terminar dizendo para o senhor assim, o que o Sejusc representa ou representou para a nossa cidade? Alguma coisa que nós esquecemos que o senhor vê como importante ressaltar sobre o Sejusc? Tá, um ponto que acho que é importante realçar, para que as pessoas tenham conhecimento, é o seguinte: a princípio pode parecer que a criação desses Sejuscs, eles têm como finalidade aí principal desafogar o judiciário, trazer, eliminar essa morosidade de que todo mundo com razão reclama, mas essa é uma visão que não é verdadeira. Embora ela seja um efeito do centro, trazer um desafogo para o judiciário, perfeito. O objetivo não é esse. O objetivo dos Sejuscs, principal, o primordial, é apresentar para as pessoas, para a população, para as pessoas jurídicas que se envolvem de alguma forma em conflitos, meios adequados de solução de conflito. É isso. Porque nem sempre a decisão judicial ela se mostra mais adequada, satisfatória. Né? Uma decisão judicial é impositiva, né? Vai descontentar alguém, porque o juiz não pode dar uma sentença, rasgar no meio, dar um pedaço para cada um. Tomar uma decisão. Né? Mas determinados tipos de conflitos, eles demandam aí uma solução judicial por sentença do juiz. A gente tem esse campo também. Mas a intenção do nosso Sejusc é tratar na maioria dos conflitos que a gente tem hoje em sociedade, que são muitos, né? É apresentar para o cidadão um meio mais adequado. Quando a gente fala em mediação, em conciliação, cada um com as suas características, tem a arbitragem, que também é um outro meio alternativo de conciliação, de solução de conflitos, né, que é fora do judiciário, que se faz por meio de árbitros, tem uma lei própria que disciplina. Enfim, o Estado brasileiro, a gente percebe que ele vem, no âmbito do judicial, aí, de solução de conflitos, ele está construindo aos poucos mecanismos para solucionar conflitos. É isso que é importante. Então, a pessoa ela passa a ter uma gama ali de situações em que, dependendo da natureza do conflito, ela vai ter uma resposta mais adequada, né, de alguma instância, de algum desses institutos. Então não é só como tu mas isso aí é para desafogar lá o judiciário. É por consequência, né, doutor? É óbvio que se você tem as pessoas começam a se conciliar, a resolver os seus problemas sem passar pelo judiciário, óbvio que isso vai ter um reflexo, mas não é o objetivo principal dos centros, não é esse. O objetivo principal é, repito, você oferecer um meio o mais adequado possível para que a pessoa saia satisfeita e solucione o problema dela. E tem talvez um componente indireto, né? Imagina que aquela pessoa que esteve ali, seja de que lado ela estiver, ela esteve ali, passou ou pela conciliação ou pela mediação, ela sai dali com um aprendizado, né? Então existe o aspecto da cidadania também, né? Acreditamos que com isso, o que poderá acontecer? De repente ela incorreu nesse problema, não porque ela quis, mas aconteceu, por, sei lá, uma circunstância, né? Perfeito. E ela, não, puxa vida, passei por essas dificuldades, cheguei até lá, fui bem atendido, agora também estou aprendendo, porque eu tenho que também tomar certos cuidados na minha vida, no dia a dia, para evitar acontecer novamente um problema e, por consequência, eu ter que voltar a negociar uma dívida, por exemplo, né? Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, nós conversamos aí sobre o Centro Judiciário para a Solução de Conflitos, mas eu quero terminar falando para o Dr. Fábio, que quem vai fazer as honras da casa de agradecer ao senhor vai ser o gerente da CIL. Mas, doutor, eu senti a hora que o senhor chegou, quando o senhor começou a falar do Sejusc, que o senhor tinha um brilho nos olhos, que o senhor tinha um determinado orgulho de ver o atual momento do Sejusc de Leme. E isso é confortante para nós que gostamos e amamos Leme. Obrigado. Eu sinto mesmo um prazer muito grande de ver o centro se desenvolvendo, porque antes de ser juiz em Leme, eu fui juiz em São Simão, uma comarca ali perto de Ribeirão Preto, e lá em 2006, 2007,
eu fui um dos juízes, junto com outro juiz de Olímpia, uma outra comarca ali para cima de Ribeirão, que nós fomos um dos primeiros que desenvolvemos, na época eram chamados de setor de conciliação. Dentro do fórum, não existia o centro, que hoje ele é um órgão judiciário, mas ele fica fora do fórum, uma estrutura própria, autônoma. Então, lá naquela época, eu já tive a oportunidade de desenvolver vamos chamar, o embrião do que hoje é o centro, e lá a gente já conseguia colher resultados bastante expressivos, embora só não havia processual, já com o processo já judicializado, não havia essa fase pré-processual, que foi, ela só surgiu com os centros, né? Então, e como eu trabalho nessa área civil, ano após ano a gente vê, e é bastante confortante ver resultados, né? Porque é duro você fazer um serviço e você não ter depois um retorno, né? Então, a gente que trabalha com litígio 24 horas por dia, a gente se sente muito gratificante mesmo, muito gratificado de ter essa resposta do pelo que o senhor disse, o senhor veio de uma outra comarca. O senhor está em Leme, estou em Leme e poderá futuramente se mudar. Quase 10 anos, né? Já estou aqui. Por enquanto não tenho propósito de sair. Bom para Leme que ele fique, né, Lu? Exatamente. Aliás, Sebastião, você como o gerente da Associação Comercial e Industrial Agrícola de Leme, então faz as honras da casa, agradece o doutor pela presença e vê como foi útil. E não se esqueça, você, viu? O Sejusc em Leme, fica na rua Antônio Mourão 549, funciona em horário comercial, pode resolver um problema seu, pode te ajudar na solução de um problema e atende pelo telefone 3554-6569. Sebastião. Doutor Fábio, agradecemos em nome da Associação Comercial ao seu trabalho, à sua pessoa, por estar aqui no nosso programa, aceitar o nosso convite. A CIL é parceira do Sejusc, é parceira do Judiciário de Leme, né? Nós temos uma preocupação muito grande em propor desenvolvimento para a cadeia produtiva, para os setores produtivos, que sabemos que, havendo mais desenvolvimento, a tendência é ter menos problemas de natureza social, desde que haja uma boa gestão e o planejamento para isso, né, Lu? Mas aceito o nosso agradecimento. O ano passado já tivemos aqui a presença do outro juiz, Dr. Márcio, né? O ano que vem, se Deus quiser, teremos novamente. E sinta-se em casa. Quando o senhor quiser, por exemplo, participar do nosso programa CIL, fazer o contato com a Natália, que cuida da nossa pauta, e será uma honra tê-lo novamente aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. E estamos sempre disponíveis aí para quaisquer esclarecimentos na área. Muito obrigado a você, internauta. Terminamos aí mais um programa CIL. E lembre-se, o seu canal de contato conosco, www.acileme.com.br. Com os trabalhos aí da nossa empresa de comunicação, deixa eu localizar aqui, a Plano Geral Multimídia. Muito obrigado ao Marcelo, ao André, muito obrigado à Natália. Você viveu conosco mais um programa CIL. Um abraço a todos e até a próxima.